Shalom, queridos. Eu sou o apóstolo Satiro e eu quero meditar com você algo muito interessante neste dia, que vai falar sobre paternidade bíblica. Nós precisamos entender algumas coisas que a Bíblia ela nos ensina sobre essa paternidade. E eu quero trabalhar contigo isso nesta noite, neste dia, nesse entendimento. A Bíblia vai dizer em Malaquias, e aqui no livro de Malaquias 4, do versículo 13 em diante, diz assim. Vamos ler do 4, vamos ler para ganhar tempo, do 5 em diante, diz assim. Vede, eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que não venha ferir a terra com maldição. Olha que interessante, e o que nós precisamos entender em relação ao princípio da paternidade e a esse entendimento que Deus tem nos chamado para viver. Precisamos entender que é uma grande falta de entendimento em alguns que estão vivendo o Evangelho apenas para o seu bel prazer. Tem muita gente usando essa palavra, esse tema, paternidade, apenas como uma oportunidade para se dar bem. Mas a verdade é que a Bíblia diz que nos últimos dias ele enviaria, aqui a palavra diz o profeta Elias, mas o que está querendo dizer aqui é que o mesmo Espírito Santo, né, que trabalhou através do profeta Elias para trazer uma visão de paternidade, de discipulado, de estar junto, uma voz profética que ia desatar o mundo sobrenatural, Deus ia trazer isso novamente. E uma das coisas que Deus vai dizer é que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Por que Deus está falando isso? E por que Deus mostrou isso para todos nós através da palavra? Precisamos entender isso. E por falta de entendimento, a Bíblia diz que por falta de entendimento que o povo perece. Não é por causa do diabo, porque eu creio que nós que somos remidos e lavados no sangue de Jesus, o diabo já não é mais o nosso problema. O diabo não pode ser o problema daquele que é cristão, porque eu sou remido e lavado no sangue de Jesus, e se eu cumpro os princípios, a palavra, ele não pode me tocar mais, porque agora ele só vai me tocar se eu quebrar princípios. Então, se eu vivo uma vida com Deus, uma vida de intimidade com Deus, eu preciso esgotar esse problema. Mas a Bíblia vai dizer que é a falta de conhecimento. Então o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender o que a Bíblia está nos ensinando sobre isso. A Bíblia está dizendo que ele converteria o coração dos pais aos filhos. E é bem verdade que nesse afã de crescimento de igreja, nesse afã de tantas coisas que vão chegando, nós vamos copiando muitos modelos de muitas coisas, porque isso é até benéfico, é até bom, mas o problema todo é que muitas pessoas elas vão entrando para esse princípio sem responsabilidade e vão vivendo uma vida de erro através desse princípio que é a paternidade. Nós vamos ver algumas coisas na Bíblia que a importância do pai. O apóstolo Paulo mesmo, que foi aquele que colocou toda a doutrina, que colocou todo o princípio, toda a estrutura da igreja, melhor dizendo, o apóstolo Paulo, ele vai reivindicar essa paternidade. E ele vai dizer ao meu filho Timóteo, e quando Paulo chama Timóteo e vai fazer a circuncisão de Timóteo, você vai ver que um dos princípios da paternidade era essa. Paulo pede agora e precisa tocar na intimidade de Timóteo para que ele pudesse fazer parte agora, né, da sua linha de discipulado. O discipulado e a paternidade é algo que vai sendo construído dia após dia. Por isso eu quero te alertar, querido que está vendo esse vídeo. Não entre nesse engodo de paternidade ou discipulado e não se entregue antes de você conhecer a pessoa, a igreja, o pastor, o líder que está à frente. E eu costumo dizer para cada um que chega aqui na nossa igreja, no nosso ministério, que para que ele possa se abrir e para que ele possa de fato nos ver como uma paternidade espiritual, ele precisa comer 1 quilo de sal com a gente. Isso se faz dia a dia. O problema é que muitos charlatões, eles estão usando esse tema e forçando as pessoas a viver uma paternidade totalmente errada. O princípio da paternidade
espiritual é restaurar, né, a proximidade do homem com Deus e também do homem com seu próprio pai físico. Mas eu vejo algumas igrejas que ele está tirando a presença de Deus e do próprio pai. Existe, por exemplo, algumas igrejas, aqui na minha cidade tem uma, que nos dias dos pais, os pais não podem ficar com o filho, tem que ficar com o pastor, tem que beijar o anel. Olha que coisa louca, que coisa tola, que coisa tosca. E muitas pessoas vão se entregando e elas ficam feridas. Mas eu quero te falar para você algumas coisas que a paternidade ela é e ela pode fazer na nossa vida. Primeiro ponto, a paternidade ela veio para te dar destino, te dar limite. A gente precisa entender essas coisas, destino e limite, e para te ativar. Nós vamos ver na palavra do Senhor um profeta que ele foi totalmente confuso por não ter ouvido a voz do seu pai. Então entenda uma coisa, muitas das vezes nós estamos vivendo uma vida de relacionamento totalmente ao contrário, porque nós não tivemos referencial como pais biológicos. E aí é preciso que a igreja ou que a paternidade espiritual entre para trazer essa maturidade, para que as pessoas possam de novo viver um referencial de pai, para que a humanidade veja de fato o caráter de um pai, para que eles, ao olhar para Deus, eles possam ver Deus como ele é. Se nós olharmos o exemplo, por exemplo, de um grande filme, foi um best-seller, um grande livro, A Cabana, né? A história diz que aquele homem, ele era ferido, ele não conseguia ver Deus como o paizinho, porque ele tinha um referencial errado do seu pai. E no final do resumo, ele vai descobrir que seu pai era só produto também de algo. Então hoje, uma paternidade verdadeira e madura, ela vai restaurando esses princípios. E na medida que o seu discípulo, que o seu filho espiritual, ele vai vendo essa referencial de paternidade, você vai devolvendo essa paternidade para Deus e restaurando a paternidade biológica. A Bíblia diz que o apóstolo João, como eu disse para você, ele se tornou um profeta confuso. Por quê? Porque o seu pai, quando a sua mãe ficou grávida, ele não acreditou. E por não acreditar, o Espírito colocou ele mudo por toda a gravidez. E nós vamos ver que no fim, por não ouvir a voz do pai na sua gestação, criou dentro dele uma confusão. E no momento final do seu ministério, ele joga quase tudo a perder. E toda pessoa que ela não tem uma voz paterna para desatar ela, é isso que acontece. Ela está jogando tudo a perder. Ela perde no casamento, ela perde na finança, ela perde em tantas áreas porque ela não tem um referencial, uma voz que ativa ela, uma voz que dá destino, que dá limite. E nós vamos ver que o profeta, que tanto pregou e fez tanta coisa bonita, que anunciou que viria alguém, né, depois dele, que ele não era digno nem de desatar as suas alparcas. Alguém, quando chega nas águas do batismo, ele diz: eu não sou digno de te batizar. Mas quando ele tem que entregar o ministério, entregar o cajado, o bastão para Jesus, ele fica confuso e ele diz: vai lá e vê se é ele mesmo o Messias ao qual haveria de vir. E logo depois ele perdeu sua cabeça. O que eu quero dizer para você é que muitas vezes nós estamos vivendo uma vida confusa por falta da paternidade de verdade. Que você entenda que talvez você está vivendo algumas confusões na tua vida e tudo isso falta uma voz que vai te desatar. Uma voz que vai desatar você e vai te dar destino. Se você está caminhando numa igreja onde a paternidade ela está tirando o pai biológico e o pai do céu do centro, sai fora, sai fora. Se esse pastor ou se esse líder ele está querendo para ele os benefícios de uma paternidade, sai fora, porque nós só somos apenas uma figura, de um canal de restauração. O que nós precisamos fazer é que as pessoas venham para a igreja, elas nos vejam como referencial de pai, aí nós vamos sarar ela, para que então nós venhamos devolver ela para a sociedade e para o mundo espiritual com sua vida sarada, para que ela possa agora se tornar pai de multidão, se tornar um pai que não vai trazer a maldição sobre os seus filhos, de uma historicamente maldição, e para que também ele possa amar aquele pai que talvez não deu amor porque não teve amor. Então que você entenda isso.
Você precisa entender algumas coisas. Algumas pessoas, elas por não conhecer a palavra, elas vão dizer assim, já me disseram isso, apóstolo, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo mesmo disse, a ninguém chameis de Pai. Irmão, vamos amadurecer na fé, vamos amadurecer espiritualmente. Um texto isolado, onde Jesus estava falando aquilo, porque eles estavam vendo um outro princípio. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender isso. O que Jesus estava fazendo ali era devolvendo agora essa figura para uma humanidade que não tinha vivido essa paternidade. Aí nós vamos ver Paulo, que era discípulo, e aquele que colocou toda a estrutura da igreja, falando sobre isso, os meus filhos na fé. Muitos são os teus preceptores, ou seja, muitos são aqueles que podem ser os teus orientadores, muitos podem ser os teus mentores, mas um só é teu Pai. O que Paulo está dizendo com isso? Que eu posso ter muitos orientadores, que eu posso ter muitas pessoas que vão ser meus conselheiros. Por exemplo, um líder de uma faculdade, um professor, ele é meu guibor, de certa forma. Ele é, melhor dizendo, meu guibor, ele é meu mentor, porque ele me mentoria nesta área. Por exemplo, uma pessoa que ela é expert na área financeira, ela pode ser o teu guibor. Tem muita gente, por exemplo, que como pastor, ele acha que ele tem que ser o centro de tudo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não tenho facilidade de administração financeira. Por isso eu tenho hoje na minha igreja um líder, um dos meus pastores, que ele cuida da área financeira, porque ele trabalha nessa gestão. Além de trabalhar nessa área, além de dominar essa área, né, a sua profissão é nessa área e ele sabe fazer isso. Todas as vezes que alguém vai me pedir um conselho financeiro, eu digo, olha, o conselho financeiro não é comigo, eu vou te orientar, uma pessoa aqui da igreja, um líder, um pastor aqui da igreja, que ele vai te orientar sobre isso. E assim nós vamos caminhando. Mas a tolice toda é que muitos líderes, eles acham que quando eles entregam para alguém uma capacidade, eles estão perdendo a sua. E toda vez que um líder faz isso, é porque ele não entende quem ele é. E aí ele quer ensinar uma pessoa aquilo que ele nem vive. Você está entendendo? E nós precisamos entender isso. Então quando Paulo está dizendo muitos são os seus orientadores ou os seus preceptores, mas um só é teu Pai, a verdade é que a voz do pastor, que a paternidade espiritual, ela tem uma outra finalidade. E a finalidade é te dar destino, te dar limite e desatar a tua vida espiritual. É para isso. Que nem sempre, por dar destino ou dar limite, eu vou poder ser um orientador financeiro de você. Nem sempre, por te dar destino e limite, eu vou ser um orientador psicólogo na área psicológica de você, porque às vezes eu não tenho uma profissão nessa área, não fui formado academicamente nisso. E aí a gente precisa entender esses valores. E é por isso que hoje a igreja de Jesus, que deveria ser uma igreja sarada, curada, ela é uma igreja tão ferida por homens imaturos que estão querendo viver uma paternidade falsa. E para a gente encerrar esse vídeo de hoje e amanhã nós continuarmos, eu quero dizer para você, a finalidade da paternidade é uma. E a Bíblia vai dizer assim, que é o pai que entesoura os filhos. E sabe o que os mercenários têm feito hoje? Os falsos pais espirituais estão fazendo hoje? Eles estão usando a paternidade para ganhar carro, casa, para extorquir as ovelhas, para tirar muito mais do que era necessário. Preste atenção numa coisa, querido. Viva o Evangelho, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Paternidade, ela é cura. Paternidade não é um estrupo. E muitas pessoas estão estrupando os seus filhos na fé quando entram em nome disso. Não que uma igreja, não que um discípulo bem-sucedido não possa abençoar o seu pastor, não possa dar um carro, uma casa. Não é isso. Não é isso. Mas a questão é que muitos estão pregando no púlpito que isso é regra obrigatória de prosperidade, de milagre e de muitas coisas. Isso tudo é balela. Balela. E se você está num lugar como esse, fuja daí, porque esse homem, ele é um mercenário, ele não sabe o que é pai. E se você está num lugar onde as pessoas falam que paternidade não é bíblica, essa pessoa também precisa conhecer a palavra, porque paternidade é Bíblia. Que Deus te abençoe, shalom, fique com essa meditação e amanhã continuaremos falando sobre isso. Que Deus te abençoe.